Olá moçada, beleza? Aqui é o professor Paulo Roberto e agora iremos iniciar mais uma videoaula tratando de um assunto muito interessante. Vamos falar das características gerais das bactérias. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí o meu e-mail, paulobhz@hotmail.com e o meu blog, biologiadiversa.blogspot.com. Bom, vamos começar então. As bactérias são os organismos viventes mais antigos do planeta Terra, gente. Estima-se que as primeiras bactérias surgiram há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Há inclusive registros fósseis, como vocês podem ver na figura, chamados de estromatólitos, que evidenciam a existência de bactérias fotossintetizantes, ou seja, cianobactérias, que viveram há mais de 3 bilhões de anos atrás, ok? Como vocês podem ver na figura, todos os seres viventes descendem das bactérias. Dizemos que as bactérias são os organismos ancestrais de todos os seres viventes atualmente no planeta Terra. As bactérias são os organismos mais bem-sucedidos do planeta, pois é possível encontrar bactérias em quase todos os locais da Terra. Pensando-se na quantidade de indivíduos por espécie, o sucesso delas é ainda maior. Em nosso corpo, por exemplo, a quantidade de bactérias presentes supera 9 vezes a quantidade de células humanas, ou seja, temos cerca de 10 trilhões de células humanas contra mais de 90 trilhões de células bacterianas. Isso é incrível, não? E não vá ficar com nojinho de você agora, porque você descobriu que você tem um tanto de bactérias no seu corpo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria das bactérias que habitam o nosso corpo são benéficas. As que colonizam a pele humana, por exemplo, impedem que outras bactérias patogênicas se instalem e manifestem doenças. No nosso intestino, há bactérias que produzem vitaminas, como a B12 e a K. Os lactobacilos, tão conhecidos por vocês aí por causa do Yakult, estão presentes no intestino e nos protegem contra infecções por espécies bacterianas patogênicas. O medo que as pessoas sentem pelas bactérias está vinculado às doenças que já dizimaram milhares de vidas humanas ao longo da história. Quem nunca estudou o período medieval e se assustou com o relato de que a peste negra, também conhecida como peste bubônica, doença bacteriana, dizimou mais de 25 milhões de vidas humanas, ou seja, quase 1/3 da população da Europa em apenas 4 anos. De fato, não podemos negar que existem bactérias que causam doenças gravíssimas, como a peste negra já citada, e outras como a meningite, a cólera, a sífilis e o tétano. Mas, no entanto, temos que ter em mente que existem diversas espécies de bactérias que prestam serviços ecológicos fundamentais para a manutenção dos ecossistemas. E nós, seres humanos, dependemos muito mais das bactérias para existir do que o contrário. Para citar alguns exemplos, podemos falar das bactérias que atuam na fixação do nitrogênio e disponibilizam esse elemento vital para outros seres vivos via cadeia alimentar. Há também espécies de bactérias que participam da decomposição da matéria orgânica, permitindo a reciclagem da matéria nos ecossistemas. Outras ainda promovem a digestão da celulose no trato gastrointestinal de vários animais herbívoros de interesse humano. E pensando em benefícios econômicos, certas espécies de bactérias são utilizadas com grande eficácia em estações de tratamento de esgoto, na produção de alimentos, tais como os derivados do leite, queijo, coalhadas, iogurtes, na produção de vinagre. No campo, muitas bactérias têm sido utilizadas no controle biológico de certas pragas agrícolas. E não para por aí. Quem nunca ouviu falar em organismos geneticamente modificados, os OGMs, e em transgênicos? Há muitos anos, o homem vem utilizando bactérias transgênicas para a produção de insulina humana para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Há pesquisas que afirmam que certas bactérias produzem substâncias químicas especiais que têm mostrado bons resultados no tratamento de alguns tipos de cânceres. Então, moçada, ao pensar em bactérias, lembre-se de que se trata de um grupo de seres extremamente diversificado e bastante adaptados aos mais diferentes tipos de ambientes e são indispensáveis para a ocorrência da vida no planeta. Algumas espécies
de bactérias causam doenças em animais e em plantas. E é esse o motivo pelo qual existe toda essa atenção da medicina humana e veterinária, como também da botânica, na compreensão do funcionamento desses organismos. Então vamos lá, pessoal. Falando agora sobre as características gerais das bactérias, temos o seguinte: todas as bactérias são unicelulares. Pelo fato da célula bacteriana não apresentar carioteca, ou seja, membrana nuclear, as bactérias são classificadas como procariontes, do grego pro, que significa anterior, e carion, que significa núcleo. Lembrem-se, bactérias não apresentam núcleo verdadeiro. Na verdade, o que elas possuem é uma região citoplasmática onde o cromossomo encontra-se disperso. Essa região é chamada de nucleoide, que quer dizer parecido com o núcleo. Além disso, as bactérias só apresentam um tipo de organela citoplasmática, que são os ribossomos, cuja função é participar do processo de síntese de proteínas. Todas as bactérias apresentam um único cromossomo disperso no citoplasma e o cromossomo bacteriano é sempre circular. Se comparado ao cromossomo de uma célula humana, o cromossomo bacteriano apresenta duas diferenças básicas. A primeira diferença é: ele é sempre circular, enquanto que o das células humanas é linear. A segunda diferença: o cromossomo bacteriano não se associa a proteínas histonas, formando arranjos condensados. Os cromossomos humanos são altamente condensados, pois as moléculas de DNA que compõem o cromossomo humano se espiralizam em torno das proteínas histonas presentes no núcleo das células humanas. As bactérias apresentam também pequenos fragmentos de DNA circular dispersos no citoplasma. Tais fragmentos são chamados de plasmídios. Veremos adiante que as bactérias podem trocar plasmídios e, dessa forma, aumentar a variabilidade genética de sua população. Algumas bactérias apresentam parede celular formada por peptídeo glicano. O peptídeo glicano, pessoal, é um polímero formado por aminoácidos e carboidratos. Quando presentes em ambientes desfavoráveis, as bactérias podem formar esporos de resistência que permitem que elas permaneçam viáveis por tempo indeterminado até que as condições ideais se restabeleçam. Não confundam, pessoal. Os vírus podem permanecer cristalizados fora das células hospedeiras, enquanto que as bactérias podem permanecer esporuladas caso o ambiente não ofereça recursos apropriados. E para finalizar, as bactérias podem apresentar um ou mais flagelos de locomoção. E cabe lembrar que o flagelo bacteriano é constituído apenas por proteína do tipo flagelina, ao contrário dos flagelos de células eucariotas, que são derivados dos centríolos. Bom, pessoal, continuando então a nossa aula, vamos falar um pouquinho agora sobre a morfologia das bactérias. As bactérias possuem diferentes formas e tamanhos. Elas possuem tamanho médio que varia em torno de 1 micrômetro. São visíveis ao microscópio óptico e são encontradas na forma isolada ou formando colônias. Quando esféricas, as bactérias recebem o nome de coco. As formas alongadas são chamadas de bacilos ou bastonetes. Os vibriões apresentam um formato que lembra uma meia-lua. Temos também as formas espiraladas, que nesse caso aqui nós temos o espirilo, que é uma forma mais robusta e com flagelo, e a espiroqueta, que é mais delgada e sem flagelo. Quando duas bactérias se unem, formando um conjunto, um arranjo, nós falamos em diplo. Como aqui o formato é coco, falamos em diplococo. Quando há várias bactérias unidas em cadeias, utilizamos o prefixo estrepto. Como aqui o formato é coco, dizemos streptococo. Já quando a colônia bacteriana não apresenta forma definida, nós usamos o prefixo estáfilo, que significa cacho. Como aqui o formato é de coco, utilizamos então a nomenclatura Staphylococcus.
Se o arranjo for em forma de cubo, classificamos esse agrupamento como sarcina. Existem vários outros arranjos que não estão sendo mostrados aqui. O que eu quero é que vocês percebam a variedade de formatos existentes sem a necessidade de ficar decorando nomes, porque isso não é cobrado em prova. Moçada, nessa tela podemos observar a diferença de tamanho existente entre diferentes tipos de células bacterianas. Ao lado esquerdo, vejam só, temos uma cianobactéria, uma bactéria que faz fotossíntese, chamada oscilatória, que mede 50 micrômetros de comprimento por 8 micrômetros de largura. Em comparação com as outras bactérias da figura, a oscilatória é uma bactéria bastante grande. Aqui do lado direito temos a Bacillus megatherium. Essa bactéria solubiliza fosfatos no solo e é muito importante na agricultura. Abaixo, um pouco menor, nós temos a famosa Escherichia coli, bactéria que vive no intestino humano fermentando lactose, sendo responsável pela ocorrência de flatulência quando consumimos leite e derivados. Flatulência, para quem não sabe, é o vulgo pum ou peido. Safadinha ela, não? Mais abaixo, temos a Streptococcus pneumoniae, causadora da pneumonia e da meningite em seres humanos. E essa aqui, menorzinha, ó, é Haemophilus influenzae, que também é responsável pela ocorrência de meningite e de sepse. Sepse, para quem não sabe, é o nome que nós damos para a infecção generalizada da corrente sanguínea. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura da célula bacteriana. Essa bactéria aqui mostrada apresenta todas as estruturas existentes em bactérias. No entanto, existem estruturas tais como o flagelo e a cápsula que podem ou não estar presentes nas bactérias. Pessoal, podemos observar nessa bactéria essas estruturas aqui, ó. Revestindo a célula, nós temos a cápsula. Abaixo da cápsula, nós temos uma outra estrutura de revestimento, que é a parede celular. E abaixo da parede celular, aqui nós podemos ver de verdinho, ó, a presença da membrana plasmática. Da membrana plasmática partem projeções semelhantes a pelos, que nós chamamos de pili ou fímbrias. Bom, partindo também da membrana plasmática, nós temos aqui dois flagelos, que, como veremos a seguir, estão relacionados com a locomoção da célula. Na região interna, temos as seguintes estruturas. Aqui, o cromossomo circular, os plasmídeos, que são fragmentos de DNA extracromossômicos, também circular, e as únicas organelas presentes, que no caso são os ribossomos. Veremos cada uma dessas estruturas separadamente a seguir. Agora falaremos um pouco da membrana celular das bactérias. Moçada, membrana celular é sinônimo de membrana citoplasmática e membrana lipoproteica. As membranas de bactérias são bastante semelhantes às membranas de eucariontes, pois apresentam basicamente a mesma constituição, uma dupla camada de fosfolipídios com moléculas de proteínas incrustadas e na superfície o glicocálix, contendo moléculas de proteínas e carboidratos. As funções principais da membrana celular são: contribuem para a proteção da célula, a membrana regula o que entra e o que sai da célula, e nesse caso falamos que ela realiza a função de transporte seletivo. Além disso, a membrana de bactérias sintetiza diversos componentes que farão parte da parede celular e da cápsula bacteriana. A membrana também produz enzimas essenciais para a atividade metabólica da célula bacteriana. Em falar em atividade metabólica, reações químicas tais como a da respiração e a da fotossíntese ocorrem em parte na membrana. Além disso, vimos nos slides anteriores que a membrana ancora as pilis e os flagelos. O citoplasma, também chamado de citosol, corresponde a um gel que contém diversas substâncias dissolvidas, como proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios e íons minerais. Além disso, estão presentes dissolvidos no citoplasma os ribossomos, o cromossomo circular e os plasmídeos.
O cromossomo bacteriano corresponde a uma molécula de DNA de formato circular que contém genes relacionados com as atividades vitais da célula bacteriana. Dizemos que o cromossomo bacteriano localiza-se numa região citoplasmática denominada nucleoide ou falso núcleo. Como vocês já sabem, bactérias são procariontes, não possuem carioteca e núcleo verdadeiro. Os plasmídios bacterianos, como já mencionados, são pequenos fragmentos de DNA extracromossômico. Apresentam uma grande importância médica, pois, como já falamos, os plasmídios contêm genes relacionados com a resistência a diversos tipos de antibióticos. Só um adendo aqui, moçada. Antibiótico, para quem não sabe, são substâncias químicas que interferem no funcionamento de células bacterianas e, por esse motivo, são utilizados no tratamento de infecções bacterianas. Pelo fato dos vírus não apresentarem constituição celular, os antibióticos não surtem nenhum efeito no tratamento de doenças virais. Há espécies de bactérias patogênicas que produzem toxinas, e tais substâncias maléficas são derivadas de genes situados nos plasmídios. Diversas bactérias que degradam carboidratos e hidrocarbonetos são utilizadas na biorremediação de áreas contaminadas. Muitas enzimas produzidas pelas bactérias que agem na quebra dessas substâncias provêm dos plasmídios. Nessa figura, pessoal, podemos observar a ação de genes que conferem resistência às bactérias. Esse gene aqui em vermelho produz enzimas que interagem com a substância antibiótica, como vocês podem observar, degradando-a. Esse aqui na cor verde neutraliza moléculas de antibiótico, assim que estas entram na célula bacteriana. E esse aqui na cor cinza ativa proteínas de membrana que bombeiam para fora da célula a substância antibiótica. Então, vocês podem perceber que as bactérias apresentam genes em plasmídio e muitos desses genes estão relacionados com a resistência bacteriana a antibióticos. Já discutimos que as bactérias são seres extremamente simples, mas imensamente diversificadas e bem adaptadas aos mais diferentes ambientes do planeta. Quanto à utilização do oxigênio, as bactérias podem ser classificadas em aeróbicas e anaeróbicas. As aeróbicas são aquelas que utilizam o oxigênio para realizar a respiração celular. Já as anaeróbicas são aquelas que não utilizam oxigênio. Nesse caso, a grande maioria delas realiza fermentação. As anaeróbicas podem ser estritas, quando só sobrevivem na ausência de oxigênio, como é o caso da bactéria causadora do tétano, e facultativas, que podem viver na presença ou na ausência de oxigênio. Quanto à forma de obtenção de matéria orgânica, as bactérias podem ser divididas em autótrofas e heterótrofas. As autótrofas são aquelas capazes de produzir matéria orgânica a partir do gás carbônico. Nesse caso, temos as bactérias fotossintetizantes, que assimilam a energia luminosa, e as quimiosintetizantes, que assimilam a energia desprendida de reações químicas de oxidação. As heterótrofas são aquelas incapazes de produzir matéria orgânica a partir do gás carbônico. Estas podem ser classificadas como saprófitas ou decompositoras quando obtêm matéria orgânica a partir de cadáveres, excretas, excrementos e restos vegetais e animais. Temos também as parasitas, que obtêm matéria orgânica às custas de seu hospedeiro. Estas parasitas, muitas, são responsáveis por doenças no ser humano. Nessa imagem, podemos ver bactérias fotossintetizantes, as cianobactérias, bactérias quimiosintetizantes, as nitrosomonas, e bactérias aeróbicas, aqui representada pela pseudomonas. Bactérias anaeróbias facultativas, a salmonella e a escherichia coli, e uma bactéria anaeróbia estrita, a Clostridium botulino, causadora do botulismo. Agora vamos falar sobre a reprodução bacteriana. As bactérias podem se reproduzir de duas maneiras, assexuadamente e sexuadamente. A reprodução assexuada caracteriza-se por não promover variabilidade genética, ou seja, leva à formação de bactérias geneticamente idênticas ou clones. Este tipo de reprodução é denominado bipartição ou divisão binária.
Já a reprodução sexuada pode ser de 3 tipos. Temos a conjugação, a transformação e a transdução. Em cada caso, haverá transferência de fragmentos de DNA de uma célula bacteriana para outra, ocorrendo aumento de variabilidade genética na população bacteriana. Falando agora da reprodução assexuada, também conhecida como bipartição ou divisão binária. A célula bacteriana, no início da divisão, promove a duplicação do cromossomo circular. Em seguida, na região mediana da célula, começa a se formar uma invaginação que resultará na divisão completa da célula. No final da divisão, estarão formadas 2 células bacterianas geneticamente idênticas. As vantagens da reprodução sexuada são baixo gasto energético e rapidez na divisão, o que favorece uma rápida colonização quando o ambiente encontra-se favorável. Já as principais desvantagens são formação de descendência homogênea, o que leva a uma baixa variabilidade genética. Pessoal, isso é desvantajoso, pois se a população é muito homogênea, ela fica vulnerável às mudanças ambientais, de tal maneira que se o ambiente se alterar e não permitir a sobrevivência de um indivíduo da população, os demais indivíduos estarão condenados pelo fato de serem geneticamente idênticos. A homogeneidade genética numa população aumenta os riscos de extinção da mesma. A conjugação é um tipo de reprodução sexuada em que uma bactéria, a que contém a pile sexual, denominada bactéria F+, se une a uma bactéria que não contém a pile sexual, chamada de F-. Após a interação entre as 2 células, há a formação de uma ponte citoplasmática que une os 2 citoplasmas. Em seguida, plasmídios da bactéria F+, é transferido para a bactéria F-, a qual se modifica geneticamente. Essa bactéria F- alterada passará para seus descendentes a nova constituição genética adquirida via bipartição. Nesse caso, como já mencionamos, ocorrerá aumento de variabilidade genética na população da variedade F-. Moçada, vamos falar agora da transformação. A transformação é um tipo de reprodução sexuada em que uma bactéria se modifica geneticamente ao assimilar fragmentos de DNA dispersos no meio externo. Na figura, podemos observar que esta bactéria da esquerda sofreu lise e seus fragmentos de seu cromossomo foram parar no meio extracelular. Uma bactéria receptora, que é essa aqui de azul, com cromossomo azul, absorveu um desses fragmentos de DNA e tem agora seu cromossomo apresentando fragmentos se expressando. Falamos que o cromossomo bacteriano se recombinou e a bactéria recombinante, nesse caso, poderá expressar características da bactéria que havia sofrido lise. Para finalizar, pessoal, vamos falar agora da transdução, terceiro tipo de reprodução sexuada em bactérias. A transdução ocorre com a participação de um vírus bacteriófago que transfere fragmentos cromossômicos da bactéria infectada para outra bactéria susceptível à infecção viral, alterando a constituição genética desta última. Observem a figura. Aqui temos uma bactéria com cromossomo na cor laranja sendo infectada por um vírus bacteriófago. O vírus, ao penetrar na célula, passará a comandar o metabolismo celular de tal forma que dentro de alguns instantes a célula passará a construir novos vírus, conforme nós estudamos no ciclo lítico viral. No entanto, pode ocorrer de alguns vírus, ao invés de apresentar o DNA viral, apresentar fragmentos cromossômicos da bactéria hospedeira. Quando este vírus, que foi construído erroneamente, esse aqui que vocês podem ver na cor laranja, com fragmento laranja, infectar uma nova bactéria, ele adicionará nesta um fragmento cromossômico da primeira bactéria infectada. Desse modo, a bactéria terá seu cromossomo recombinado e poderá manifestar novas características. Só um adendo, pessoal. Esse experimento aqui, bastante conhecido, foi realizado por Griffith em 1929. E esse experimento
ocorreu da seguinte maneira. Ele pegou uma linhagem de bactérias capsuladas, patogênicas, causadoras de pneumonia, e injetou no rato, conforme vocês podem ver aqui nesse quadro 1. E o rato morreu. Em seguida, ele pegou um outro rato e injetou nesse rato bactérias não capsuladas, não patogênicas, não causadoras de pneumonia, e o rato não morreu. Depois disso, ele aqueceu a cultura de bactérias capsuladas e patogênicas e matou essas bactérias por aquecimento. Os restos mortais dessas bactérias foram injetadas no rato, e o rato não morreu. Posteriormente, Griffith misturou a cultura de bactérias não capsuladas e não patogênicas vivas com os restos mortais da bactéria patogênica. Então, aqui nós podemos verificar as bactérias não patogênicas, não capsuladas, misturadas com os restos mortais da bactéria capsulada patogênica. Quando ele misturou as duas linhagens e injetou no rato, o rato morreu. E o mais interessante, ao investigar o cadáver do rato, Griffith descobriu que havia no corpo do animal bactérias capsuladas patogênicas e foram estas que levaram o animal à morte. Agora, como que estas bactérias capsuladas patogênicas apareceram? A resposta é transformação bacteriana. Bactérias não capsuladas, como vocês podem ver aqui, absorveram fragmentos das bactérias capsuladas e patogênicas e passaram a expressar as características dessas últimas. Ou seja, as bactérias não patogênicas passaram a apresentar cápsula e se tornaram patogênicas, levando o rato à morte. Pessoal, agora só para fixar um pouquinho a matéria, vamos resolver duas questões aí de vestibular sobre esse assunto. Começando com essa aqui da UFMG, vou ler o enunciado. Analise estas figuras, em que estão representadas fases da vida de um organismo encontrado em lagoas hipersalinas. Então está aqui a fotografia, do organismo e ele aqui se dividindo. Esse organismo é uma bactéria que, surpreendentemente, apresenta uma característica não usual ao grupo a que pertence. É correto afirmar que tal característica consiste no fato de essa bactéria ter número haploide de cromossomo. Pessoal, é o seguinte, se essa bactéria ela tem número haploide de cromossomo, então isso é uma característica usual, porque toda bactéria só tem um cromossomo. E pelo fato de ter apenas um cromossomo, toda bactéria é haploide. Então, não pode ser a letra A, porque ele quer uma característica não usual. Aí vamos ver a letra B. Alimentar-se de forma heterotrófica. Bom, pessoal, como nós já estudamos, existem bactérias que se nutrem de forma heterotrófica. Então, isso é uma característica usual de algumas bactérias. Não é a resposta também, porque ele quer algo que não seja usual. Então, vamos ver a letra C. Ser organismo multicelular. Pessoal, o que nós já vimos? Que todas as bactérias são unicelulares. Se esse organismo aqui, pela figura dá para ver, se ele é multicelular, significa que isso é algo não usual. Isso é uma exceção à regra. Então, a resposta é a letra C, que ser multicelular é algo não usual em bactérias. Letra D, possuir DNA disperso no citoplasma é algo usual, porque como nós já vimos, os plasmídeos e o cromossomo, ele fica disperso no citoplasma. Então, a resposta aí, letra C. Essa segunda questão, ela fala do experimento de Griffith, que nós já discutimos agora há pouco. Bom, eu não vou entrar aqui no enunciado, porque isso tem relação com o que nós já acabamos de ver. Bom, eu vou direto para o esquema. Reparem, gente, essa bactéria S, ela é patogênica, capsulada. Quando essa bactéria é injetada no ratinho, ele morre. A R não é patogênica. Quando injetamos ela no ratinho, o ratinho não morre. A S patogênica, agora morta, é injetada no ratinho. Nesse caso, ele não morre. Quando nós misturamos as duas linhagens, patogênicas mortas e não patogênicas vivas, e isso é injetado no ratinho,
ele morre. Então vamos ver o comando. Ó. O experimento demonstra que entre essas bactérias ocorreu, letra A, apenas reprodução assexuada bacteriana? Não, pessoal. Pelo que a gente viu, ocorre transformação bacteriana, que é um tipo de reprodução sexuada. Então a letra A não pode. Vamos ver a B. Absorção de material genético caracterizando a transformação bacteriana. Corretíssimo. É a letra B. Como nós já sabemos, esse quarto experimento aqui demonstra a ocorrência de transformação. Letra C. Alteração genotípica e formação de bactérias R mais resistentes. Não. Na verdade, as R que não eram patogênicas passaram a se tornar patogênicas por transformação. E letra D. Ação viral na transdução bacteriana. Não, pessoal, não houve a participação de vírus bacteriófago e, nesse caso, não podemos falar em transdução bacteriana. A resposta é, de fato, a letra B de bola. Bom, pessoal, então agradeço a todos aí pela atenção. Em breve eu vou postar mais videoaulas agora sobre doenças, virais e bacterianas. Espero que vocês tenham aprendido e gostado desse fascinante grupo aí, que é o grupo das bactérias. Um abraço especial para os alunos Luiz Fernando e Ana Maria, que me ajudaram aí, me incentivando aí nos e-mails, opinando aí, comentando sobre a primeira videoaula sobre vírus. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. Fui!